Bem, hoje a ideia é fazer um comentário a partir do ponto de vista dos direitos humanos sobre como entender, como discutir, como abordar o tema da articulação entre a crise política, a crise de representação, a crise de hegemonia no Brasil e os elementos mais ligados ao contexto e ao giro biopolítico, o giro de biopoder, ou esse elemento que se articula com a questão mega da pandemia. Quer dizer, como pensar essas questões, como abordar essas questões, quer dizer, que implicações isso traz do ponto de vista metodológico e da pesquisa em direitos humanos, desde o ângulo que nós trabalhamos, os direitos humanos como parte de um contexto não só de enunciado cultural e paradigmático, mas também como um elemento e um referencial que diz respeito a um guia para a ação, um elemento ligado ao conflito social no qual emerge esta noção. Quer dizer, essa noção de direitos tanto se liga ao problema do controle social ou às matrizes culturais jurídico-políticas do Ocidente, ou a conformação do poder do Estado, mas também pode ser pensada do ponto de vista de uma orientação que tem a ver com a ideia da ampliação da capacidade de autonomia, do sentido emancipatório, esse referencial que a gente poderia chamar mais ligado ao campo teórico-crítico dos direitos humanos como uma construção social, dos direitos como ferramentas de luta que articulam tanto a sua dimensão e grau de institucionalização, tanto o seu reconhecimento, quanto o aspecto ligado à sua dimensão que tem a ver com a relação de forças, tem a ver com um quadro mais político, tem a ver com a afirmação e o protagonismo de certos sujeitos, evidentemente que medido pelo grau de ampliação de liberdade e de igualdade, que são elementos e referências que evidentemente estão incorporados ao conteúdo subjetivo e a ideia de vontade política, a ideia de sujeito político, a ideia de um protagonismo social, que tem a ver, evidentemente, com a noção de cidadania. Então, essa perspectiva da ideia de que relaciona, né, os direitos humanos com o contexto de conquistas sociais, com um contexto que amplia bem-estar, com um contexto que produz mais igualdade, que produz mais liberdade, quer dizer, que permite e potencializa as práticas humanas em graus que são considerados ou percebidos como melhora do ponto de vista coletivo, que se refletem em patamares históricos de conquista. Isso são referências que, de alguma maneira, fazem parte de uma avaliação positiva dos direitos humanos. Mas é preciso olhar de maneira crítica e de maneira realista a análise das condições reais do conflito social, dos modos de existência, do modo de vida, e essa percepção vista do ponto de vista daquilo de onde se realiza a vida. A vida se realiza na estrutura cotidiana. A vida se realiza no dia a dia, a vida se realiza materializada, corporificada, vivenciada em contextos sociais muito concretos, portanto, em territórios específicos, em lugares. Então, toda a experiência humana hoje articula dimensões de experimentação, dimensões de vivência, dimensões práticas que remetem a um elemento fundamental para pensar o Estado, a sociedade, as condições do mundo, que é o espaço. A espacialidade, a territorialidade é uma referência fundamental para as ciências sociais e humanas. Quer dizer, quando nós vivemos a pandemia, quando nós vivemos problemas demográficos, problemas populacionais, quando nós vivemos as condições de migração, quando nós vivemos as condições de exercício de direitos políticos, nós sempre nos referimos à cidade, ao Estado, nós sempre nos referimos ao território político. Nós sempre que nos referimos a conflito social, à vida social, nós nos referimos à moradia, nós nos referimos a terras indígenas, nós nos referimos a contextos concretos espaciais. Então, a dimensão socioespacial é uma dimensão central na definição da qualidade de vida. Os direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, eles se realizam no âmbito de certas espacialidades. Essas espacialidades, evidentemente, podem refletir condições muito diferentes quando nós pensamos no local, né, no nacional,
né, no mundial, né, no internacional, quer dizer, ou seja, nós temos questões específicas e para cada uma dessas questões nós temos filtros, fronteiras, limitadores, e quase sempre esses limitadores são limitadores de mobilidade, são limitadores de acesso, são limitadores, portanto, que têm a ver com as condições em que os indivíduos acedem a direitos, condições em que os indivíduos têm relação com direitos. Qual é a grande questão do sujeito dos direitos na contemporaneidade, que é da modernidade pensada pelo Estado-nação, pensada a partir da cidade, depois da cidade-estado, depois do Estado-nacional, ela foi colocada no terreno também de um poder que foi desterritorializador. O capitalismo colonial, imperialista, expansionista difundiu a moeda, a propriedade privada, o seu Estado, as suas formas de racionalidade, a sua ciência, a sua técnica, o poder, e produziu dinâmicas de subjetivação que constituem as práticas de vida, os modos de existência, e desenvolvendo tecnologias de poder, tecnologias de corpo, tecnologias de subjetividade, desenvolvendo ideologias, desenvolvendo instituições, disciplinas, ciências, saberes. Bom, desde questões religiosas que estão afetadas, não é? A relação entre o capitalismo e a dimensão ético-religiosa, a dimensão entre o capitalismo e as ideologias nacionais, a dimensão entre o capitalismo e as ideologias militares, a dimensão entre o capitalismo e as ideologias nacionais, a dimensão de desenvolvimento da sociedade moderna e as ideologias racistas, não é? E as distintas ideologias e saberes científicos que articulam certas noções de produção de subjetividade, a certa fabricação dos sujeitos. Bom, nós vivemos um momento sui generis, e eu vou, nessa primeira fala, tentar indicar rapidamente, então, a partir dessa questão, como pensar o fato de que os sujeitos políticos, os sujeitos de direitos, têm que se pensar na sua corporeidade. São sujeitos, não é, corporificados, como diria Ana Clara Torres Ribeiro. São sujeitos que se constituem em contextos que a gente poderia chamar produtivos e reprodutivos, que implicam corpo, território e subjetividade. E é a partir desse referencial que a gente deve pensar os modos de interpretar, de captar, de analisar, de diagnosticar, de refletir sobre uma virada conjuntural, tendo em conta esse tripé: corpo, território e subjetividade, no sentido de ver as implicações da disputa cultural e política que se exerce, da disputa das transformações das tecnologias de controle, das formas de violência material e simbólica e das condições do efeito sobre as liberdades, do efeito sobre as práticas, do efeito sobre as condições desiguais, as condições concretas nas quais vivem as populações, os seus graus de separação, de segregação, etc. E, portanto, certamente os efeitos históricos, os processos concretos, os processos antropológicos, os processos de longa duração, de curta duração, são todos afetados por um elemento de intensidade. Então, nós temos elementos hoje de intensidade, aceleradores da desterritorialização, que fazem com que essa fronteira radical, não é, de ações de guerra, de ações financeiras, de ações de capital, de ações de comunicação e informação, todos esses elementos, digamos, todas essas máquinas, todas essas dinâmicas que atingem a constituição das relações sociais hoje, atingem a dinâmica dos modos de existência hoje, afetam as condições de vida no tempo e espaço, colocam a condição humana diante de questões muito específicas. As agendas dessas questões específicas, as agendas críticas, têm se ampliado. Elas se ampliam porque a prática dos seres humanos é afetada para as dinâmicas desterritorializadas da força do capital, pelas dinâmicas que impõem desterritorialização por conta das grandes forças do capitalismo industrial, do sistema de mercadorias, do comércio internacional, etc., mas também dos fluxos de populações, tanto das fugas, quanto das migrações, quanto das expulsões, quanto do turismo e de todas as outras formas de circulação de corpos em fronteiras. Tudo isso é marcado por um conjunto grande de fronteiras, mas o que é certo é que, nesse momento, o processo de globalização deve ser entendido como tendo gerado, acentuado na experiência das sociedades nacionais e nos territórios,
um efeito em que a mundialização se acelerou, se intensificou e alcançou patamares críticos de excesso. Alcançou patamares críticos que levam a essa articulação que traz para o centro do debate a ideia de contágio, né? Esse contágio, evidentemente, que tem elementos que poderiam ser a conexão positiva das sociedades para a cooperação, eles se tornam, na realidade, a conexão problemática, né? Que é aquilo que, de alguma maneira, socializa a doença, socializa a crise, socializa a enfermidade, socializa as dificuldades, etc., e traz exigências de regulação social, de regulação coletiva, que faz, de um lado, mostrar que os mecanismos de mercado são incapazes de lidar com o corpo, subjetividade e as relações com os territórios, que mostram, ao mesmo tempo, a necessidade de um protagonismo de direitos, uma autodefesa das liberdades, das ações, dos recursos que permitam às populações sobreviverem, o que abre a ideia de público, de comum, o que abre a importância dos direitos sociais, como direito à saúde, como direito ao saneamento, como direito, e todos esses direitos que se articulam com os outros, e o jogo entre essas prioridades, mobilidade, acesso à renda, etc. Então, neste momento, quer dizer, a relação entre acesso à renda, renda básica, renda universal, políticas de assistência, políticas de proteção, políticas sanitárias, políticas de saúde, ou seja, modos de atendimento e proteção para o tratamento clínico, para o tratamento médico, para o tratamento das necessidades, né, de proteção e garantia dos corpos, reintroduz um grande debate, né? Esse debate, evidentemente, está hoje dividindo estrategicamente pensamentos que pensam em transformar o rigor do isolamento social necessário para a autoproteção dos sujeitos numa ferramenta de estado de emergência ou de estado de exceção ou de estado de sítio. Para outros, transformar esse momento num momento que force a exposição dos sujeitos à morte, à seleção, à segregação, à sobrevivência dos mais fortes, em nome da exigência de uma lei natural do mercado, de uma lei da competição. Esse momento também, para alguns, é um momento de recuperação das ferramentas estatais, nacionais, que leve em conta a ciência, leve em conta a tecnologia, leve em conta as políticas sanitárias, as políticas epidemiológicas e, portanto, reconfigure os modos de atendimento dessas políticas, das políticas também de renda, das políticas de proteção social, etc. Bom, como temos assim, todos esses elementos trazem à tona essa possibilidade de pensar na articulação entre direitos humanos, sujeito, subjetividade e território dentro dessa ideia de sujeito corporificado, que é uma ideia fundamental a qual em algum momento nós voltaremos.